Olá! O objetivo de hoje é aprendermos um pouco mais sobre a linguagem de programação Prolog. Ela é uma linguagem lógica, então consiste apenas na definição de fatos e regras que depois vão ser usadas pela aplicação para satisfazer ou não determinadas condições. Trouxe aqui um exemplo bem simples, onde do lado esquerdo eu defini os fatos e do lado direito um exemplo de execução de uma aplicação qualquer. Nos fatos eu defini que dentro de cursos existe a relação entre inf.es, inf.si e assim por diante. E a aplicação consiste em fazer algumas perguntas que serão verificadas com os fatos. Daí eu faço a pergunta se dentro de cursos existe a relação entre inf e matemática. Daí ele vai procurar nos fatos e vai ver que não, que é falso. Mas já quando eu pergunto se existe relação dentro de cursos entre inf e es, ele vai olhar nos fatos, vai ver que existe sim essa relação e vai retornar verdadeiro. Mas além disso, eu posso extrair algumas informações um pouco mais complexas, como, por exemplo, se eu quisesse saber quais são todos os cursos do INF, eu passaria como argumento dentro de cursos, de um lado o INF e de outro lado uma variável qualquer, que seria preenchida com todos os seus resultados possíveis de acordo com os fatos. Como aqui no exemplo eu passo inf e x, x é preenchido com todas as relações de inf nos fatos, que no caso é es, si e cc. E assim segue todo o Prolog. Já partindo um pouco para os exercícios, esse primeiro exercício tem como objetivo descobrir, de acordo com esses fatos e regras, quem é a pessoa feliz ou quais são as pessoas felizes. E para entender um pouco melhor, eu dividi o enunciado entre personagens e características. Daí fica assim: os personagens são Úrsula, Norberto, Berta, Pierre e Bruno. E as características possíveis são bonito, rico, forte, amável, ser homem ou ser mulher. Daí, já dividindo os personagens de acordo com essas características, eu já tenho os fatos de quem é homem, quem é mulher, quem é bonito, rico, forte ou amável. E já consigo também extrair as regras. São duas regras principais, de acordo com o enunciado. Existem algumas regras para gostar e para ser feliz. E as regras de gostar são: para um homem gostar de uma mulher, basta que ela seja bonita. Para a Berta gostar de alguém, essa pessoa deve ser homem. Para a Úrsula gostar de alguém, essa pessoa deve ser homem e ser rico e amável ou bonito e forte. E para uma pessoa ser feliz, para um homem, basta que ele seja rico ou que alguma mulher goste dele, ou que ele goste da mesma mulher que goste dele. E para uma mulher ser feliz, basta que ela goste do homem que também gosta dela. E assim fica a definição em Prolog desse enunciado. Aqui do lado esquerdo são os fatos e do lado direito algumas regras. E de acordo com esses fatos e com essas regras, eu consigo extrair a informação de quem é feliz. E quando eu executo, esse aqui já é um exemplo da execução da aplicação, por parte da aplicação, eu passo uma variável qualquer para essa condição de ser feliz, e ele vai analisar de acordo com todos os fatos e regras e vai me retornar quem vai preencher essa variável P, que no caso foi Norberto, Pierre e Úrsula. Agora, já no segundo exercício, ele propõe um grafo com
a distância entre algumas cidades e os caminhos possíveis para chegar entre uma cidade e outra. E a primeira proposta é para usar o predicado estrada, que tem relação origem, destino e distância, que é medida em quilômetros, e representar isso através de prolog. Daí assim fica a representação, e onde aqui eu tenho os fatos, né, de estrada, que tem diversas relações. A estrada de origem A, para chegar em B, a distância é 25 km. A tem uma estrada para chegar em D, que tem como distância 23 km, e assim por diante, todos os fatos. Daí a segunda etapa do problema é criar uma relação distância, para saber uma determinada distância entre uma cidade A e B. E essa distância pode acontecer de 4 formas diferentes. Pode ser que ele tenha que passar até por 4 estradas diferentes. E aqui nas linhas 10, 11, 12 e 13 está exemplificado cada uma dessas possibilidades. Na linha 10 é como seria se entre a cidade A e B tiver uma estrada direto, se as duas forem ligadas diretamente por uma estrada, e esse C, que é passado aí como parâmetro, vai ser já a distância. Já na linha 11, é caso ele tenha que passar por duas estradas diferentes, onde ele tem que somar, ele tem que ter uma relação entre uma estrada A e uma estrada D qualquer, e essa estrada D tem que ter relação com a estrada que ele quer chegar. Daí ele soma essas duas distâncias e tem o resultado da soma das distâncias total para chegar entre a cidade A e B. E assim na linha 12, se ele tiver que passar por 3 estradas, e na linha 13, se ele tiver que passar por 4 estradas diferentes. E a última proposta do problema é saber a distância entre duas cidades A e F, as distâncias possíveis entre essas cidades. E para chegar de A a F eu tenho 4 caminhos diferentes. Daí quando eu passo como parâmetro A, F e uma variável T, essa variável T vai ser preenchida com todas as distâncias possíveis, que aqui no caso é 53, 72, 83 e 88.